Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais uma segunda-feira de estudo bíblico. Estou feliz por estar aqui com os irmãos, cada um de vocês que estão nos assistindo. Pegue aí a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, e hoje nós vamos estudar o capítulo 21, capítulo muito importante. Aliás, estamos caminhando para o final do estudo, 21, 22, 23, até o 28, então apenas mais 8 capítulos, e são capítulos importantes, vão envolver escatologia, doutrina das últimas coisas e também envolver o final da vida de Jesus, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Então fique atento, hoje é o capítulo 21, certo? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estar aqui, poder estudar a Tua Palavra com cada um que está aqui nos ouvindo. Pedimos a Tua bênção, a Tua ajuda para esse momento de estudo aqui. É a oração que fazemos juntos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Vamos então para o capítulo 21, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje. É quando Jesus chega em Jerusalém, ou seja, está caminhando para o seu fim da sua vida, e é quando ele vai para Jerusalém. Então o capítulo 21 começa neste ambiente, o ambiente da capital da Palestina, a cidade de Jerusalém. Vamos ler então os primeiros versículos do capítulo, que nós vamos ver quando Jesus entra na cidade. Conhecida, tão famosa, conhecida, a entrada triunfal de Jesus. Dos versículos de 1 até o versículo 11, acompanha conosco. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vem uma passagem que eu imagino que vocês conhecem muito bem, esta passagem, que conta exatamente a história da entrada de Jesus em Jerusalém. Algumas observações aqui. Bom, Jesus está demonstrando aqui no início o aspecto do seu reino. Que tipo de reino era o reino desse Messias? Nós já percebemos que pelo animal que ele pede, um jumento, filho de uma jumenta, né, como diz o profeta, como ele pede, já mostra que é um reino humilde. É um reino bem diferente daqueles que o mundo esperava, que as pessoas esperavam naquela época. Isso é impressionante. Isso mostra o que Jesus veio, como ele veio. Isso tira da ideia de todos os seus seguidores o querer exaltação sobre si mesmo, porque o seu próprio mestre mostrou na entrada triunfal que ele é humilde, o rei humilde. E olha só o que diz aqui o texto, que diz aqui, filho de uma jumenta, né? Aliás, deixa eu só falar uma coisa sobre essa humildade. Não existe na história da humanidade nenhum rei que se tenha assentado numa jumenta. Não existe. Desde Salomão, você pode olhar na Bíblia, não encontra. Então Jesus é o que chega lá. E ele dá uma ordem aos seus discípulos, ordem como rei mesmo: vão e façam isso. E os seus discípulos prontamente vão e obedecem, porque o rei está pedindo.
E este acontecimento, como eu disse, foi profetizado lá pelo profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 também. E o profeta estava falando da destruição de algumas nações, e ali aparece o rei salvador, justo e pobre. E é impressionante porque o povo esperava um rei salvador, o povo esperava um rei justo e poderoso, mas pobre, não. Isso eles não esperavam, que ele fosse pobre. E Jesus está demonstrando quem ele é aqui e como ele veio. A multidão que estava ali, você percebe que quando Jesus entra, houve um alvoroço na cidade, porque ele até disse, se alguém perguntar, o rei pediu para entrar. Então houve um alvoroço, a expectativa do povo era a chegada de um rei. Eles estavam desejando, porque estavam passando por um jugo do poder romano. Mas ao jeito que Jesus veio, não, eles não imaginavam que um rei montado num jumento, filho de uma jumenta, pudesse conquistar ou vencer o Império Romano. Na realidade, eles não estavam entendendo como esse rei viria e qual era o maior propósito dele. E é isso que Jesus estava tentando mostrar aqui para eles. Então a multidão acaba tomando uma decisão. Eles pegam mantos e colocam sobre o chão, cortam ramos de árvores e a palmeira e coloquem para que o rei passe sobre ela. E começam a clamar, dizendo: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa multidão que estava clamando, e quando eles estavam dizendo bendito o que vem em nome do Senhor, estavam fazendo uma grande declaração de quem era Jesus, e muito importante, Hosana, a adoração, expressão grande de adoração. Mas esta mesma multidão, e presta atenção nisso, daqui a alguns dias, nesta mesma semana, esta mesma multidão vai clamar a crucificação deste mesmo rei. Ou seja, na realidade, o entendimento não levou à mudança. E eu preciso dizer isso, que entendimento que não leva à mudança é apenas teoria. E a Bíblia pode ter um monte de teorias e teologia, que é uma coisa muito importante, mas o que a palavra de Deus quer fazer, o que Jesus, o Rei dos Reis, quer fazer, é mudanças nas nossas vidas. Né? E ali não houve mudança, transformação. E esta multidão, então, vai gritar logo nessa mesma semana, para crucificá-lo. Bem, esta foi a entrada triunfal de Jesus. E olha só nos versículos 12 a 17, Jesus chega no ponto mais importante da religiosidade, ou melhor, da religião judaica. Ele vai ao templo, no capítulo 21, dos versículos 12 até o 17. Presta atenção. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então, quando Jesus chega no templo, ele encontra um ambiente nada propício, ele encontra um ambiente contrário, ele encontra pessoas usando do pátio, porque o templo era dividido no pátio e no átrio, né? Era dividido no pátio e dentro da congregação, ou dentro do tabernáculo, e ali agora era o templo, dentro do templo. O pátio era o externo. Então, quando Jesus encontra, mas era um lugar importante, porque dentro do templo só entravam os sacerdotes, fora do templo, todas as outras pessoas da nação de Israel e os gentios também. Então, quando ele entra naquele lugar muito importante,
inclusive era chamado lugar de oração de todos os povos, ele encontra aquele pátio um grande comércio. O problema não era o comércio, o problema era a maneira que estavam fazendo. Aquilo estava virando um covil de ladrões. E é interessante quando ele usa essa expressão covil de ladrões aqui, porque na realidade, só para vocês entenderem, Anás, um homem chamado Anás, sacerdote, foi expulso do templo porque ele foi considerado ladrão. Foi considerado um ladrão. Mas ele, o próprio Anás, colocou Caifás no seu lugar. Caifás era seu genro. Que coisa! Era seu genro. E que também era ladrão. Então Jesus está dizendo, aquilo está um covil de ladrões, virando, entra um e sai outro, estão procurando seus próprios interesses. Os livros de histórias contam que, naquela época, os sacerdotes mantinham um círculo de ganho absurdo. Então, um cidadão que vinha de muito longe para participar da festa e oferecer sacrifício, ele ia até lá, vinha de longe, ele não conseguia trazer um animal para sacrifício. Então ele ia até lá, o que ele fazia? Ia comprar algum animal. Então ele encontrava um mercado como esses que estavam sendo feitos dentro do templo. Então ele lá comprava aquele animal já com um preço mais alto, um certo ágio. E aí ele oferecia o sacrifício. Eu creio que a maioria sabe que dentro da lei, que era exatamente isso que tinha que fazer, quando você oferecia um sacrifício, a melhor parte da carne do sacrifício era dado ao sacerdote, para o mantimento da família, porque essa era a forma deles se manterem, através das ofertas que eram, sacrifícios que eram oferecidos no templo. O pão também da mesa, chamada mesa da proposição, também era dado aos sacerdotes para seu alimento e da sua família. Então, que era o pão que era trocado toda semana. Então, olha só o que eles faziam. Eles pegavam essa carne, essa parte do animal que era dado a eles para mantimento deles, e eles levavam para, vamos dizer assim, um açougue, um lugar onde vendia carne. Agora imagina aqui comigo, esse cidadão que comprava o animal oferecido de sacrifício, ele veio de longe. Talvez a sua família, uma parte dela, estavam com ele, e ele tinha que dar de comida. Não tinha restaurante, não tinha McDonald's, não tinha nada. Então ele tinha que comprar alguma carne. Que carne que ele comprava? A mesma que ele comprou para oferecer sacrifício do animal. Essa carne que era dada para o sacerdote era vendida para o cidadão. Então o sacerdote ganhava 2 vezes. Então isso era um covil de ladrões, eram pessoas que se aproveitavam. E Jesus condena isso, condena essa atitude, essa postura. Tira um, entra outro, que faz a mesma coisa, que está ali apenas para usurpar, roubar, aproveitar, né? E eles estavam indignados, porque na realidade, quando você olha no texto bíblico aqui, Jesus condenou, expulsou, tirou os ladrões ali do templo, né? Que ele disse, minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão transformando em covil de ladrões, né? No versículo 13. Aí o texto diz que ele continuou a oferecer sacrifício, estava oferecendo sacrifício, curando pessoas, né? Ele continuou curando, ali estavam os cegos, estavam curando, os mancos eram curados, todos estavam sendo curados, e Jesus estava naquele lugar fazendo aquela obra. E olha só o que diz aqui, os sacerdotes estavam ali, que viram essas coisas maravilhosas, e viram ainda as crianças gritando, né? Aqui, Hosana ao filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Messias, né? Que coisa impressionante. Crianças, e aqueles homens que estavam indignados, chegaram e disseram, você não está vendo aí que são as crianças? Por quê? Porque os adultos tinham esse costume de querer menosprezar pessoas, né? E os sacerdotes faziam isso. Aliás, a gente precisa dizer isso, né? Nós estamos numa época que nós precisamos dizer que
Não pode ser feito discriminação, menosprezar pessoas. Nós temos que perceber cada pessoa e ver que Deus as ama todas e quer salvar-as todas. A mensagem precisa chegar a todas as pessoas. Não tem melhor e pior. Nós todos somos iguais, pecadores, carecemos da graça, do amor de Deus. E Jesus estava ali, aquelas crianças reconhecendo esse poder messiânico de Jesus. Que coisa maravilhosa! E eles estavam dizendo, olha, você não está percebendo. E aí Jesus cita aqui no texto, Salmo número 8, versículo 2, você não ouviu falar que das crianças, dos menores, daqueles que mamam, das crianças que estão recém-nascidas, você retira o perfeito ou melhor louvor? Ou seja, delas, e é verdade, eu preciso dizer isso, as crianças são muito mais sinceras, muito mais prontas. Eu adoro ver crianças cantando e louvando, isso é tão maravilhoso. Eu não sei se você está ouvindo um barulho aqui, começou aqui no andar de cima, espero que não atrapalhe a nossa aula aqui de hoje, né? Mas as crianças são maravilhosas, né? Nós estamos orando para ver cada vez mais crianças na igreja, ministério infantil na igreja é tremendo e importantíssimo, né? Porque é delas que realmente vem o perfeito e o melhor louvor, é isso que Jesus disse aqui. Versículos 18 a 22, Jesus sai daquele ambiente de templo e olha só o que acontece. Versículos 18 ao 22. Deixando-os lá, saiu, a Bíblia diz no versículo 17 que Jesus saiu da cidade para Betânia. Betânia ao lado de Jerusalém. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhes disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus está dando uma grande lição aqui, importante. Jesus sai, eu preciso falar sobre esse texto que é interessante. Ele está com fome, era uma pessoa perfeita, né? Estava com fome, era um homem perfeito, e ele sai, ele vai atrás, e encontra uma figueira. E ele chega na figueira, não encontra figos, só encontra folhas. E ele imediatamente dá uma ordem e a figueira seca. E os discípulos ficaram espantados, como que ela secou tão rapidamente? E Jesus disse, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer isso e mais coisas, inclusive pedir para o monte, sai disso e se lança ao mar e assim será. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, são dois ensinamentos importantes. O primeiro, o ensinamento da fé, que é um ensinamento importante para todos nós, não é? O ensinamento da fé, a gente crer naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Óbvio, aquilo que Ele quer. Não adianta você querer fazer uma coisa contrária a Deus. Aí não dá, não tem que ter fé. É uma presunção da sua parte. Mas fé é crer. E nós precisamos ter experiência de fé. Eu estou dizendo isso para a minha igreja sempre. Agora é interessante que Jesus também ataca aqui uma incredulidade. Ataca também aqui uma religiosidade, uma aparência de religião. A nação de Israel já era uma tipologia, uma forma de tratar a nação de Israel, era como figueira. E Jesus está dizendo aqui da vida oca, da vida vazia da nação, porque tinha muito conhecimento, mas prática zero. Sabia muita coisa, mas não tinha nada para apresentar. E ele usa a figueira, que é uma planta muito característica. Uma figueira, por que Jesus foi aquela figueira? Porque ela tinha folhas. Se ela tem folhas, quer dizer que ela tem fruto. Uma figueira que tem folhas, você pode levantar as folhas, você vai encontrar os frutos lá. Mas quando Jesus olhou, fruto nenhuma tinha. Então era melhor que ela não tivesse nada, nem folhas, nem frutos. Aí Jesus não ia dizer nada para ela. Ou era melhor que ela tivesse só os frutos, nada de folha. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que a nação de Israel tinha uma aparência de religiosidade muito bonita. Mas quando você olha mesmo, não tem nada de profundo.
tem frutos, não tem essência. É uma lição importante para nós, porque isso é o que nós passamos nos dias de hoje também. Não é? Nós corremos o risco de ter uma igreja evangélica hoje, de uma aparência muito grande de religiosidade, de temor a Deus, de amor a Deus, mas não tem fruto nenhum. De que valor tem isso? Nada. Jesus, não só aqui, você vai perceber no restante da Bíblia, inclusive Paulo, nas suas cartas, ele fala sobre isso, sobre frutos. Né? Ou seja, o que não vão apresentar? Não vão apresentar uma aparência? Está muito bonito, olha que culto lindo, olha quantas ações bonitas, mas não tem nenhum fruto, não tem relacionamento com Deus, não tem sinceridade, não tem quebrantamento, não tem arrependimento, não tem fé, não tem obediência, não tem submissão. Olha, meu querido irmão, que religião importa isso? Nenhuma. Nós precisamos muito mais da essência do cristianismo. Nós precisamos mais da essência do cristianismo. Se você quiser saber sobre o exemplo que Jesus usa, né, para a nação de Israel, no Velho Testamento tem vários, mas se você olhar um lá de Joel capítulo 1, versículo 7, diz lá, falando da nação de Israel, ele fala, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Ele está falando da nação de Israel, lá Joel quando fala sobre isso, tá bom? Então é um exemplo lá. Então Israel se apresenta para o mundo como guia, mas ela não tinha condições nenhuma, ela tem a receita, ela sabe que é o único que pode salvar a pessoa é o Messias, mas só que ela não tem frutos, ela não crê, ela não creu, resolveu não crer no Messias, né? Então seria muito melhor que ela tivesse apenas os figos e não as folhas, certo? Então lembra sempre disso, é muito melhor ter a essência do cristianismo do que a aparência do cristianismo. Porque de aparência Jesus não tolera, Jesus quer a essência. Ele quer a sua adoração verdadeira, ele quer a sua submissão verdadeira, ele quer o seu comprometimento verdadeiro. Ele quer que você creia no Cristo como Salvador e que você viva o cristianismo de forma autêntica, certo? Isso não era só para a nação de Israel, para nós hoje também. Continuando aqui no texto, haverá algumas discussões e controvérsias até praticamente o final do capítulo 22, até o final do capítulo 22. E a gente começa com a primeira controvérsia aqui a respeito da autoridade de Jesus. Porque quando Jesus secou aquela figueira, houve uma reação das pessoas que estavam perto, né? Então, olha só aqui os versículos 23 até o 27, acompanha comigo. Jesus entrou no templo e enquanto, veja bem, ele seca a figueira, depois ele volta para o templo. E enquanto ensinava, aproximou-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também lhe farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco ele lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Até parece mal educação de Jesus, mas não é não. Interessante, entra uma controvérsia sobre a autoridade. Jesus entra no templo, Jesus purifica o templo, Jesus sai, seca a figueira. E aí eles perguntam, por quem tem autoridade para o senhor fazer todas essas coisas? E Jesus faz uma coisa aqui que é muito interessante. Ele faz, eu vou dizer para vocês, se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço o que eu estou fazendo. Ele perguntou com que autoridade, olha só, de onde é a autoridade? De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E eles começaram a discutir, porque a resposta era óbvia.
Eles sabiam que tinham que responder. Se nós dissermos que João Batista, o batismo é do céu, logo teríamos que acreditar nele, e acreditando nele, logo, obviamente, teria que acreditar nele, em Jesus. Acreditando que João Batista fazia as coisas celestiais, ele seria o precursor. Precursor, então o próximo é Jesus. Teria que crer que Jesus era o Messias. E eles não quiseram fazer isso, óbvio. Mas ao mesmo tempo não dizer que não era, que era dos homens, eles tinham que temer o povo, porque o povo considerava João Batista um profeta celestial. Então, vai falar, melhor dizer, nós não sabemos. E Jesus, já que vocês não sabem, também não vou dizer. Jesus está dizendo para ele o seguinte, vocês sabem sim, apenas vocês não querem crer. Deixa eu fazer uma pergunta, pode isso acontecer? Alguém saber a verdade, mas não quero crer, não quero declarar? Pode. Acontece muito isso. Pessoas conhecem a Bíblia, estou dizendo, talvez quem está me ouvindo aí. Pessoas conhecem a Bíblia, sabem o que Jesus fez, mas não quer dar o braço a torcer, não quer crer, não quer declarar a sua crença, porque ele sabe que ao declarar a sua crença, muita coisa vai acontecer na vida dele, muita mudança vai acontecer na vida dele. Ele vai ter que negar muita coisa, rejeitar, colocar de lado para priorizar sua vida com Jesus. Então é um preço a se pagar. E por causa do preço a se pagar, as pessoas não querem se render a Jesus. Eles sabem que tem um preço, as pessoas têm que negar. Talvez alguns negar o que creram a vida toda, ou que ensinaram a vida toda. Só pelo fato de declarar que Jesus é o Messias. Crer que Jesus é o Salvador. Isso foi aqui uma questão da autoridade. Agora, olha uma parábola que Jesus conta, dos versículos 28 a 32, que continua uma coisa muito linda aqui. Acompanha comigo aqui, verso 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Não, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Que coisa! Jesus está dizendo aqui que o mais importante é crer. Só há mudança depois de crer. Só há transformação depois de crer. E Jesus contou uma parábola simples. Né? Ele disse para um filho, se vai na vinha. Ele disse que não ia, mas foi. O outro disse, vai na vinha comigo? Ele disse, vou, mas não vou. Ele perguntou, quem que fez? Quem que agradou mais o pai? Foi apenas aquele que disse? Não, foi aquele que fez, aquele que deu resposta, aquele que deu fruto. Voltando à árvore figueira que foi destruída por Jesus, secada por Jesus. Mesma coisa. O que é importante? A aparência. Então tem muita gente que diz que eu creio, eu faço, mas na hora do vamos ver, rejeita, volta. E Jesus está condenando isso da nação de Israel, não só da nação de Israel, e nós também. Na minha vida, na sua vida. Porque lutas nós teremos. E a pergunta é se você está disposto a continuar firme, a não rejeitar, não negar. E continuar firme. Certo? Essa foi uma coisa muito interessante. Agora, olha só, continuando aí, ele conta a parábola dos lavradores maus, do capítulo 21, o capítulo 20, versículos do 36 até o 46. Olha só, acompanha rapidinho. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximou-se a época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma.
Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a tua herança. A sua herança. Assim eles os agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses servos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será conduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Aqui é para terminar o capítulo 21. Olha que coisa impressionante, esta parábola dos lavradores. Né? Eu só vou dar aqui umas coisas rápidas para vocês, porque nós estamos já caminhando para o final da nossa aula. É conhecido aqui como as parábolas dos lavradores maus. Então, o simbolismo dessa parábola para você entender. O pai da família aqui, certamente, é Deus Pai. Os servos enviados, aqueles que foram enviados, e os arrendatários mataram os servos, depois mandaram outros servos, mataram de novo, são os profetas. E você vai perceber no Velho Testamento que foi isso que aconteceu. O povo começou a rejeitar as mensagens proféticas. Alguns acreditavam, mas outros não acreditavam nas mensagens proféticas. A vinha é o reino de Cristo, é o reino messiânico. Os arrendatários, aqui nesta parábola, pelo final da história, a gente percebe que Jesus estava se dirigindo diretamente à nação judaica, aos fariseus. Eles são arrendatários. Jesus se apresentou primeiramente aos judeus. Apresentou o evangelho e o reino aos judeus, mas eles o rejeitaram. Então eles maltrataram os profetas e ele diz: na terceira vez enviarei meu filho, certamente vão recebê-lo, mas não receberam. Ele é o herdeiro, então vão matá-lo. Pelo contrário, maltrataram e mataram. E o texto é muito claro aqui. Sem dúvida que está falando da vinda de Jesus, o que vão fazer com ele. E ele diz aqui, né, na parábola, que o reino foi... Jesus diz aqui na parábola: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Vocês não estão dando o fruto do reino, que é crer e obedecer, vou dar para outro. Quem que é esse outro? Ele já diz aqui. Primeiro diz que os fariseus, os publicanos, melhor dizendo, que ele diz aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Ele diz que a pedra foi rejeitada, no versículo 42, dado a um povo, vai ser dado, e aquele que cair na pedra, está dizendo que foi rejeitado. Eles não aceitaram. A nação não aceitou a vinda dos profetas, e nem do filho. É para juntar com a parábola anterior dos dois filhos, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino, porque estão crendo. Pessoas que você não imaginava. É o que está acontecendo exatamente. Foi entregue a um outro povo que não é judeu. Mas a pergunta é a mesma. Será que as condições para esse outro povo são diferentes para a nação judaica? De jeito nenhum. É crer e viver. É a mesma coisa. Talvez você nunca viu isso acontecer, mas eu já vi. Deus está querendo fazer uma obra na vida de uma pessoa, transformar, usar a vida da pessoa. E Deus fica insistindo e a pessoa não quer. Sabe o que Deus faz? Você não quer?
vou para outro. Tem outra pessoa que Deus vai me usar, que eu vou usar, vai permitir que eu use a vida dele. E Deus faz isso mesmo. Então você que está me ouvindo, não endureça o coração. Não endureça seu coração, pelo contrário, abra o coração, creia e viva. Porque Deus quer usar a sua vida para que você possa ser usado por Ele para abençoar outras pessoas. E a parábola aqui dos lavradores maus é exatamente isso. E o texto é bem claro aqui no versículo 45, né, 46, que os fariseus entenderam que estavam dizendo dele mesmo. Estão dizendo dele mesmo, não, interessante, né? Eles entenderam que estavam dizendo dele mesmo. Ou seja, quem que estava endurecendo o coração? Quem que estava rejeitando o reino? Quem que não estava querendo saber de nada? Era exatamente os fariseus e os escribas e os líderes judaicos. Ele está dizendo, eu vou entregar para outro. Então, antes que aconteçam mudanças, creia, deixa Deus fazer a obra, que sempre é muito, muito melhor, né? Isso é maravilhoso. Nós vamos continuar no capítulo 22, na próxima aula, quando vai falar sobre a parábola das bodas, sobre impostos, sobre ressurreição, mandamentos e outra controvérsia antes do capítulo 23. Se prepare, né? Porque nós estamos chegando logo, logo naquele capítulo muito interessante que todo mundo tem muita curiosidade, que é o capítulo 24 e 25 de Mateus, certo? Muito bom estar com você aqui, Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha aproveitado e entendido que é mais que Deus quer de você e de mim, é que a gente creia e viva o verdadeiro cristianismo, viva uma vida de comprometimento com Cristo, de obediência ao nosso Salvador. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pela vida de cada um que pôde participar desta aula e que as palavras aqui proferidas, de alguma forma, usadas pelo Teu Espírito Santo, possa abençoar, dirigir, animar, exortar a vida de cada um. Essa é a oração que fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um.